Diante das inegáveis evidências em favor da desestatização dos Correios, a esquerda tem apelado para mais um sofisma em defesa do monopólio estatal. A teoria de que empresas privadas não atenderiam adequadamente às localidades mais remotas do país. Vejamos por que os estatistas estão, mais uma vez, redondamente enganados. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito e narrado por Paulo Cogos. Não basta provar que monopólios estatais implicam necessariamente em confisco de riqueza alheia para seu financiamento e coerção contra potenciais concorrentes. Nem mesmo é suficiente apontar casos históricos de sucesso da desestatização de tais serviços. Os estatistas, como nos lembra o grande Lawrence Reed, exigem garantias de perfeição do livre mercado, mas se contentam com discursos aparentemente bem intencionados por parte dos burocratas. Trata-se da falácia do Nirvana, na qual compara-se uma situação realista com um ideal imaginário. No caso aqui tratado, a esquerda exige que o livre mercado garanta a criação de uma utopia onde o mais longínquo vilarejo corubo seria atendido pelos serviços postais com a mesma presteza e tarifas competitivas que um escritório na Berrine. Devemos comparar os possíveis cenários de desestatização com o mundo real, no qual todos os governos humanos são falhos, ineficientes e desonestos, sendo que sua própria existência perverte um alinhamento de incentivos na economia e na sociedade toda. Ao longo do tempo, governos garantiram para si o monopólio dos serviços postais em razão do acúmulo de poder e de receitas que tal privilégio lhes confere, e não por se preocuparem com a população. Vejamos o caso sueco, cujo sistema estatal central de entregas postais foi implementado em 1630 para aumentar a presença do governo em áreas disputadas. Quando, na década de 1880, um empreendedor ameaçou quebrar o monopólio com alternativas privadas, o governo sueco criou leis para proibir a concorrência com uma desculpa surpreendentemente sincera, a de que um livre mercado no setor impossibilitaria os subsídios cruzados, que se definem como a prática de cobrar preços mais altos de alguns consumidores para subsidiar outros. Os liberais, ferrenhos defensores do monopólio do Estado, como sempre foram e sempre serão, argumentavam que era necessário subsidiar as áreas sabiamente evitadas pelos investidores, obviamente à custa do capital destes últimos. O real motivo era a capacidade de subsidiar jornais oficiais à custa das cartas pessoais para fins de propaganda, mas a referida distorção geográfica da estrutura de preços, apregoada pelos estatistas como algo bom, de fato ocorre e é algo péssimo. A estrutura de custos não pode ser mudada por decreto, e quem paga por eles é o pagador de imposto. Ora, se a entrega em um determinado local por uma certa tarifa e com uma certa periodicidade é inviável por vias de mercado, então o governo está depredando o capital para realizá-la. Uma distribuição demográfica e econômica artificial é engendrada pelo subsídio, não correspondendo, portanto, àquela que ocorreria caso a riqueza desperdiçada pelo monopólio estatal fosse racionalmente alocada. Interessantemente, os mais prejudicados são os pobres dos grandes centros, grupo mais afetado pelos impostos e com menos capacidade de pagar por alternativas privadas, enquanto os menos lesados são os ricos das regiões isoladas, o grupo que mais consome serviços de entrega. Este fator de desordem na dinâmica do povoamento é patente no Brasil, onde a construção de Brasília no governo Juscelino causou escassez de mão de obra no Nordeste, de onde vinham a maioria dos operários, chamados candangos, aprofundando o isolamento de sua cidade natal, ao mesmo tempo em que espalhava artificialmente as manchas urbanas no Centro-Oeste, a serem atendidas pelos Correios. Mais tarde, durante o regime militar, novos devaneios de grandeza se manifestaram em projetos como a Sudã, criada em 1966 durante o governo Castelo Branco. Assim como iniciativas mais escancaradamente corporativistas, como o projeto Carajás, da Vale do Rio Doce, estas agências estatais destilavam discursos populistas de esperança para o crescimento de regiões pobres, mas tudo o que faziam era conceder terras gigantescas para grupos internacionais e construir infraestrutura para servi-los à custa do pagador de impostos e da distorção das economias locais. O caso mais emblemático foi o projeto Jari, implementado em 1967 por um bilionário americano
excêntrico para dizer o mínimo, chamado Daniel Kate Ludwig. Para construir uma usina de celulose, o empresário adquiriu terras no Pará e Amapá equivalentes em área ao estado do Sergipe, numa região sem infraestrutura prévia. Portos, linhas férreas e 9.000 quilômetros de estrada tiveram que ser construídos ad hoc, bem como cidades equipadas com escolas e hospitais para atender as famílias dos trabalhadores. Quem estudou escola austríaca de economia sabe que, acima de certa escala, toda firma apresenta problemas insolúveis de cálculo econômico. E esta foi uma das causas do insucesso de Ludwig, que não era o Mises, em Jari. Ele não desistiu sem recorrer ao braço forte do Estado. Em 1979, diante de graves problemas financeiros, o americano recebe a visita do ministro do Interior, Mário Andreasa, que defendeu a participação estatal no projeto Jari. Mesmo assim, em 1982, quando a população do Jari já passava de 30 mil habitantes, Ludwig abandona o empreendimento. A lição que fica é que quem tem mais capital explora melhor as possibilidades de subsídios. Quando empresários podem socializar os custos da infraestrutura e dos serviços, o que sempre ocorre quando estes são estatais, não há necessidade de se adaptar às condições locais, mas são estas que se readaptam às condições impostas pelos corporativistas. Seus empreendimentos atuam como campos gravitacionais do capital mal alocado pelo Estado e obrigam as economias locais a gravitar em torno dos maus investimentos. Este povoamento não se forma em torno de acessos orgânicos aos mercados internos e internacionais, mas, por força das circunstâncias, se estabelece próximo a autarquias, ONGs, grandes conglomerados, para servir de fonte de mão de obra barata. As necessidades destas populações, como serviços postais, serão mal supridas ou supridas através de subsídios economicamente inviáveis e que apenas favorecem corporativistas com boas conexões políticas. Em um ambiente de livre mercado, propiciar serviços postais às regiões mais remotas com préstimo e viabilidade é uma questão de inovação, escala, concorrência e acúmulo de capital. Para tanto, é preciso romper o monopólio legal que permite aos Correios cobrir os rombos das suas operações com o dinheiro arrancado da iniciativa privada e que assim deixa de ser investido no desenvolvimento de infraestrutura e em novos modelos de negócios. A estatal não possui incentivo algum para otimizar sua estrutura de custos. Pelo contrário, quanto mais vultosas suas despesas, mais clama por verbas. Por outro lado, empresas privadas sujeitas à concorrência e sem acesso a subsídios teriam incentivos para aumentar a eficiência de diversas maneiras. Uma delas é o desenvolvimento de algoritmos de otimização logística. Empresas logísticas privadas têm adotado, por exemplo, softwares que minimizam os gastos de combustível ao maximizar curvas à direita, enquanto o US Postal Service tem no seu histórico a ampliação de inúteis galpões de cartas em plena revolução do e-mail. Outra medida é a construção de vias de acesso que aumentem a margem de contribuição por entrega através da redução dos custos variáveis. Esta solução, diga-se de passagem, era comum no Velho Oeste durante a Corrida do Ouro. Entre 1850 e 1890, empreendedores americanos construíram mais de 350 estradas pedagiadas na Califórnia, Nevada e Colorado para servir aos mineradores, inclusive com serviços postais, e escoar sua produção. Os investimentos privados em vias de acesso dão ensejo a uma série de investimentos economicamente viáveis em outros setores, como educação, telecomunicações, projetos de irrigação e indústrias diversas, obviamente sem oneração tributária. Na Europa e na Ásia, existem empresas logísticas especializadas em entregas postais para regiões remotas, que cobram uma tarifa diferenciada para cobrir suas despesas e riscos. A superioridade moral deste arranjo em relação ao monopólio estatal é indiscutível. Hoje, no Brasil, empresas privadas terceirizam trechos remotos ou de difícil acesso para os Correios a fim de manter suas próprias tarifas competitivas. Todavia, quem subsidia a festança é o cidadão que não demandou aquele serviço. É inerente a qualquer serviço subsidiado que haja um incentivo ao consumo sem contrapartida em produção, o que denota queima de capital acumulado na sociedade.
O encerramento da participação do Estado nos serviços postais implicará que o cliente localizado em regiões remotas terá maior tendência a demandar a entrega de bens de capital do que de bens de consumo, pois ele terá que produzir riqueza para demandá-las, conforme nos ensina a lei do economista Jean-Baptiste Say. A consequência lógica é que áreas hoje alijadas dos mercados serão beneficiadas com o fomento das atividades produtivas, alimentadas inclusive pelas soluções que as firmas poderão implementar para atender estas regiões. Em um livre mercado, é natural que o acúmulo de capital e a saturação dos nichos de atuação das firmas dispare uma corrida por barateamento, objetivando o pioneirismo nos segmentos de baixa renda. Centros de distribuições logísticos locais, por exemplo, capazes de viabilizar por escala a entrega postal em regiões mais distantes, por si só gerariam empregos produtivos nas proximidades. Mas e quanto às necessidades imediatas de consumo das pessoas pobres que habitam as localidades remotas? É evidente que elas estariam em melhor situação com a desestatização e a livre concorrência no setor postal. A esquerda apresentava a mesma objeção à privatização da Telebrás, companhia telefônica estatal cujo monopólio foi quebrado em 1998. Seus preços eram exorbitantes, a ponto de uma linha telefônica alugada ser comparada a carros e casa própria como indicadores de sucesso. Já seus serviços eram tão precários que muitos casais haviam se conhecido devido a problemas de linhas cruzadas. As condições melhoraram muito apesar do oligopólio regulatório da Anatel. Mas para aqueles que exigem um exemplo histórico do mesmo setor que estamos debatendo, o dos Correios, voltemos ao caso sueco. Com a escassez advinda das agruras da Segunda Guerra Mundial, as tarifas praticadas pela estatal sueca de Correios aumentaram 50%, o que atraiu 50 concorrentes privados para realizar a cobertura de regiões remotas. Cobertura esta tornada economicamente viável pela carestia do serviço socializado. Diante desta prova de eficiência do mercado, o governo sueco, em 1947, renovou a Lei de Proteção do Monopólio de 1888, com uma desculpa mais esfarrapada do que nunca, a de que a variedade de operadores privados de serviços postais poderia confundir os consumidores. É para rir ou para chorar. A inutilidade e a ineficiência do mastodonte estatal foi se tornando cada vez mais evidente diante de inovações tecnológicas como o telefax, apesar das tentativas dos burocratas de emular práticas empresariais, algo impossível sem um mercado realmente livre. Finalmente, em 1991, o monopólio foi quebrado e pioneiros privados como a Citymail assumiram os serviços postais na Suécia. Em 1990, havia 1.550 residências em ilhas e montanhas isoladas que não recebiam atendimento postal diário. Este número caiu para 1.209 em 1996 e 1.118 em 2005, demonstrando que a cobertura postal em regiões remotas aumentou após a desestatização. O economista Friedrich von Hayek nos lembra que o discurso de que empresas devem cumprir papéis sociais serve para impedir a concorrência e conferir reserva de mercado às corporações já estabelecidas, dotando-lhes do poder de determinar prioridades sociais ao invés de ter que se adequar a elas. Se quisermos concatenar o desenvolvimento econômico dos vários setores da indústria humana com as reais necessidades do povo, a única saída é a desestatização de todos eles. Obrigado pela audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Até a próxima!